Shalom, bem-vindo ao Maoz Israel. No programa de hoje abordaremos Israel em guerra e falaremos mais sobre por que Israel é importante para você. Junte-se a nós para isso e muito mais, fique ligado. Shalom, estamos aqui em nossos estudos Maoz Israel em Jerusalém. Nossa série Israel em Guerra está se aprofundando em tópicos relacionados aos eventos de 7 de outubro, fornecendo informações que talvez você não saiba sobre a atual guerra em Israel e abordando tópicos sobre as origens bíblicas e históricas do conflito e muito mais. Hoje continuamos a discutir com você por que Israel é importante para você. Sandra Tepelinski fez uma bela apresentação em um livro que recomendo muito chamado Why Care About Israel. E ela reflete muito do que quero compartilhar com você hoje. A existência de Israel não deve ser vista como um espinho em sua carne ou uma ameaça ao seu papel especial no reino de Deus. Deus o ama e está totalmente comprometido em ver seu destino cumprido. E ele está usando seu compromisso e amor por Israel nos bons e maus momentos para provar isso. Se o relacionamento de Israel com Deus não tivesse manchas, como eles serviriam de exemplo do compromisso de Deus com a humanidade? Já ouvi professores da Bíblia dizerem que o que Deus faz em Israel, ele depois revela ao resto do mundo. Também podemos dizer que o evento de Israel é o primeiro, o evento mundial é o segundo. Entretanto, o momento desses eventos sempre parece vago porque poucas pessoas consideram o contexto em que a Escritura está inserida. Olhando mais de perto, você pode se surpreender ao descobrir que eventos mundiais emocionantes são geralmente precedidos por um evento israelense. No livro de Mateus, o retorno do Messias está claramente correlacionado com o aceno do povo judeu para que ele retorne. No livro de Romanos, a ressurreição literal dos mortos é precedida pela salvação do povo judeu. No livro de Joel, Deus derrama seu espírito sobre toda a carne somente após a restauração da terra e da sorte de Israel. Se você deseja testemunhar o derramamento do Espírito de Deus sobre a terra, então Israel é importante para você. E você deve orar para que Israel seja restaurado rapidamente. E se você gostaria de ver os eventos de Mateus e Romanos acontecerem, não deveria orar pela salvação do povo judeu? Além disso, Israel deve ser importante para você porque seu destino e o futuro estão ligados a Israel. Vejamos por que Israel é importante para você de um ponto de vista natural, não apenas de uma perspectiva espiritual. Mesmo que você fosse um ateu que não se importasse com Deus ou com a vida após a morte, Israel ainda seria muito importante para o seu modo de vida atual. E você faria bem em apoiar a sua existência. Tudo o que sabemos sobre a cultura, a sociedade e o modo de vida judaico-cristãos está em jogo quando se trata de Israel. Se você é um cristão interessado apenas em visitar locais bíblicos e não se importa com a existência do povo da terra e do moderno Estado judeu, considere que, se esses locais não estivessem sob controle israelense, você não teria acesso a eles. Se Israel não existisse, os locais sagrados cristãos seriam hoje governados por muçulmanos. Antes de 1967, quando Israel capturou Jerusalém Oriental, depois de 2000 anos em mãos estrangeiras, nenhum judeu tinha permissão para orar no Muro das Lamentações. E hoje qualquer pessoa pode orar em praticamente qualquer lugar da cidade, exceto no Monte do Templo, onde os muçulmanos supervisionam a área. Olhando para Israel de forma natural, se Israel não existisse, não haveria democracia viável no Oriente Médio. Se Israel não existisse, mais de 2 milhões de árabes que hoje desfrutam de liberdade em Israel estariam vivendo sob uma ditadura ou sob a lei da Sharia. Se Israel não existisse, grande parte da tecnologia de que desfrutamos em todo o mundo não teria sido inventada. Se Israel não existisse, o Irã teria como alvo outras nações onde vivem judeus a fim de varrê-los da face do mapa. Em um sentido muito simples e natural, Israel é uma democracia e sofre o impacto de grande parte do ódio do mundo muçulmano contra o Ocidente infiel. No Oriente Médio,
Os ditadores que atuam com mão de ferro têm sido o pilar da estabilidade em muitos países árabes, mantendo as facções radicais na linha. Como esses países estão caindo das mãos dos ditadores para as mãos dos grupos islâmicos radicais, isso cria um efeito dominó em todo o Oriente Médio. Da mesma forma, Israel serve como um escudo para o mundo ocidental. Ele é um amortecedor para reduzir a influência e o poder do Islã radical de se espalhar por muitas outras nações. Se Israel cair, isso criará o mesmo efeito dominó de colapso das nações ocidentais, nas mãos do Islã radical. Como se diz no Islã, primeiro o povo do sábado e depois o povo do domingo. O que significa que os terroristas islâmicos como Hamas, a Jihad Islâmica, o Hezbollah e muitos outros não estão tentando destruir apenas os judeus, mas também cristãos e qualquer outra pessoa que não seja como eles. Agora, vejamos por que Israel é importante para você, de uma perspectiva espiritual, que é o que realmente importa mais do que qualquer outra coisa. Já ouvi líderes espirituais orarem em reuniões de oração muito poderosas. Senhor, que as coisas que estão em seu coração sejam as coisas que estão em meu coração. Se você ama o Senhor, essa deve ser sua oração, sua meta de vida. Seu coração, que os assuntos que são de extrema importância para o Senhor sejam os mesmos que são importantes para você. Se você se importa com Deus, se é um verdadeiro crente e seguidor de Yeshua, Israel é importante para você, porque Israel é importante para Deus. Vamos ler algumas escrituras sobre a importância de Israel para Deus. Em João 4:22, o próprio Yeshua declarou: porque a salvação vem dos judeus. Em Romanos 11:18, Paulo diz à igreja gentia em Roma para lembrar que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Em Reis 10:9, lemos: porque o Senhor ama a Israel para sempre. Isaías 43:4, enquanto foste precioso aos meus olhos, também foste glorificado, e eu te amei, pelo que dei os homens por ti e os povos pela tua alma. No Salmo 136:21, e deu a terra deles em herança, porque a sua benignidade é para sempre. Salmo 147:19-20, mostra a sua palavra a Jacó, os seus estatutos e os seus juízos a Israel. Não fez assim a nenhuma outra nação, e quanto aos seus juízos, nenhuma os conhece. Ezequiel 36:28, e habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós me sereis por povo, e eu vos serei por Deus. Em Zacarias 2:8, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, depois da glória ele me enviou às nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. Essa é apenas uma pequena amostra, pois há mais de 100 versículos que falam sobre o quanto Israel é importante para Deus. Quase toda a Bíblia, quase todos os livros foi escrita por israelitas. Não temos certeza sobre Jó e Lucas, mas além desses dois livros, todas as outras escrituras foram escritas por filhos de Israel. Todos os discípulos, apóstolos e primeiros seguidores de Yeshua eram todos israelitas. O Evangelho foi dado pela primeira vez a Israel, o Espírito Santo foi derramado pela primeira vez sobre Israel. Tudo o que sabemos sobre Deus, sua palavra, nosso Messias, e a vida no Senhor é tudo por causa de Israel. Todas essas são razões pelas quais Israel é importante para você. Sua fé foi difundida por homens e mulheres judeus que deram suas vidas para alcançar os gentios com a palavra de Deus. Além disso, Israel era importante para o apóstolo Paulo. Paulo dedica um capítulo inteiro para falar sobre o amor em 1 Coríntios 13. Mas considere o seguinte: em seu livro inspirado da Bíblia, a obra-prima teológica, o livro de Romanos, Paulo dedica 3 capítulos inteiros, Romanos 9, 10 e 11, para falar sobre Israel e o papel da igreja em relação a Israel e como o Senhor vê Israel. E podemos ver o enorme fardo de Paulo por Israel em Romanos 9, de 1 a 3. Vamos ler.
Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho à minha consciência no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração. Porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes, segundo a carne. De todas as coisas que Paulo poderia ter instruído a igreja em Roma com relação a Israel, ele escreveu em Romanos 10, 1. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus por eles, falando sobre Israel, é pela salvação deles. E Israel não é importante para você apenas por causa de sua história passada. O que o Senhor tem reservado para Israel no futuro está diretamente relacionado aos cristãos de agora. Se você se importa com o retorno de Yeshua, Israel é importante para você. Yeshua diz em Mateus 23:39, porque eu vos digo que, desde agora, me não vereis mais, até que digais, bendito o que vem em nome do Senhor. As famosas palavras em hebraico, Baruch Rabá Beshem Adonai. Em Apocalipse 1:7, lemos, eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. Até os mesmos que o traspassaram e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. É claro que essa é uma referência ao fato de Israel também ver Yeshua. Mas temos um problema fundamental aqui. O Senhor nos diz que os habitantes de Jerusalém, ou seja, os judeus de Israel e Jerusalém, responsáveis pela morte de Yeshua, não o verão novamente até que o recebam de volta. Então, como todos os olhos podem vê-lo, inclusive aqueles que o traspassaram? Como poderão vê-lo quando ele voltar? Que todo olho inclui os habitantes de Jerusalém? A resposta é muito simples. Yeshua só voltará quando Israel o receber de volta. Vemos um paralelo muito poderoso disso nas Escrituras. Quando Davi fugiu de seu filho Absalão e depois Absalão morreu. Davi ainda estava excluído, longe de Jerusalém e do trono. Davi, o verdadeiro rei de Israel, havia sido convidado por todas as tribos a voltar para casa e retornar como rei, mas sua própria tribo, Judá, ainda não havia pedido para voltar. Davi estava esperando ser convidado por seus próprios irmãos, seus próprios parentes, para voltar e governar o trono. Mas antes de voltar, ele precisava ser convidado a voltar. Vamos ler. Então o rei Davi enviou a Zadok e a Abiatar, sacerdotes, dizendo, falai aos anciãos de Judá, dizendo, por que seríeis vós os últimos a tornar a trazer o rei para a sua casa? Porque as palavras de todo Israel chegaram ao rei até a sua casa. Vós sois meus irmãos, meus ossos e minha carne sois vós. Por que, pois, seríeis os últimos em tornar a trazer o rei? Assim moveu o coração de todos os homens de Judá como o de um só homem, e enviaram ao rei, dizendo, volta tu com todos os teus servos. O mesmo acontece com o verdadeiro Messias, o rei de Israel, Yeshua. Ele não voltará para assumir seu governo legítimo até que seja bem recebido e solicitado por seu próprio povo, Israel, a voltar para casa. Esse é o principal motivo pelo qual Israel é importante para você. E não apenas para o retorno de Yeshua, mas para a ressurreição real dos mortos e para o reavivamento mundial. Lemos em Romanos 11:12. E se a sua queda é a riqueza do mundo e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. E em Romanos 11:15 lemos, porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão senão a vida dentre os mortos? No capítulo 15 de Romanos, Paulo, o apóstolo, está a caminho de encontrar os crentes em Israel. Ele está angariando uma doação de várias igrejas para dar a eles quando chegar. Lemos em Romanos 15, porque pareceu bem a Macedônia e a Caia fazerem uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Isso lhes pareceu bem como devedores que são para com eles. Porque se os gentios foram participantes dos seus bens espirituais, devem também ministrar-lhes os temporais. Porque as Escrituras deixam claro que a ajuda financeira deve ir para Israel e especificamente
para que o evangelho seja levado adiante entre os crentes israelenses? É porque a palavra de Deus mostra claramente que Israel é importante para você. E as pessoas apoiam de bom grado as coisas que são importantes para elas. As informações na sua tela mostrarão como você pode doar para o Ministério Maoz Israel, aqui em Jerusalém, na terra de Israel. Você pode ser uma bênção para um povo que é muito importante para Deus. E sei que o Senhor o abençoará de forma sobrenatural quando você abençoar o povo de Israel. Sei que o Senhor está revelando cada vez mais a sua igreja em todo o mundo, porque Israel é importante para você. Junte-se a nós na próxima vez em Jerusalém, Israel. Eu sou Kobe Ferguson. Shalom, shalom. Junte-se a nós para as últimas notícias, ensinos, podcasts, música e mais, direto de Israel para você.